Olá, despertos e despertas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente eu trago conteúdo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Hoje falaremos dos 5 pilares do desenvolvimento espiritual. Para quem não sabe, espiritualidade vai muito além de religião. Ela envolve tanto o nosso desenvolvimento pessoal como de espírito também. Aquilo que viemos realmente fazer aqui, a nossa evolução como seres, para que a gente saia dessa vida melhor do que quando a gente chegou. Então, independente da sua crença, independente de você ter uma religião ou não, esses pilares servem para todos aqueles que querem se desenvolver e expandir a consciência. O primeiro pilar é a autorresponsabilidade. Muitas pessoas, quando iniciam a jornada espiritual ou iniciam a jornada de autoconhecimento, começam a delegar o seu poder para alguma filosofia, algum guru, alguma religião, alguma pessoa, algo externo que não seja elas mesmas. Só que nessa jornada de desenvolvimento é muito importante a gente retomar o nosso poder pessoal, a gente assumir a responsabilidade que a gente tem pela nossa realidade. Independente da circunstância que a gente se encontra hoje, como que a gente pode reagir? Como que a gente pode interagir com esse mundo externo? Então, esse desenvolvimento interior é o que muda a nossa vida, é o que muda os nossos estados. Então, é muito importante a gente parar de delegar e soltar e pegar uma pessoa ou uma filosofia como uma verdade absoluta e simplesmente parar de ter discernimento próprio, parar de pensar por si mesmo, usar o seu racional, usar o seu emocional, usar o seu coração para sentir o que faz sentido e o que não faz, e a partir daí construir e desenvolver esse campo. E quando a gente se torna 100% responsáveis pela nossa jornada, pela nossa vida, pela nossa cura, pelo nosso processo, pelas nossas ações diárias e contínuas, a gente começa realmente a fazer uma mudança real. Porque é muito fácil pegar alguém como exemplo, que a gente simplesmente adora aquela pessoa, ou adora aquele simbolismo, ou aquele conhecimento, só que na hora de colocar em prática, cabe a nós aplicar na nossa própria vida. Então a autorresponsabilidade é o que abre portas para o desenvolvimento espiritual. O segundo pilar é o serviço ou a caridade. Porque é muito importante a gente se lembrar que nós somos células de um corpo maior. Nós não somos indivíduos 100% separados. Nessa experiência, a nossa verdade relativa é que somos sim separados uns dos outros. Mas o desenvolvimento espiritual, esse caminho, realmente nos mostra a união, nos mostra que nós somos um de verdade, além dessa carne, além desse corpo. Então, quando a gente para de olhar só para o nosso processo e começa a olhar para os lados também, para pessoas que estão necessitadas, para pessoas que têm menos oportunidade que nós, e a gente auxilia essas pessoas, a gente também está se desenvolvendo. Porque muitas pessoas se perdem nesse caminho espiritual, ativando justamente o ego espiritual, onde só a cura delas importa, onde só a sanidade delas importa, então elas começam a negar a realidade, começam a negar as pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando de ajuda, começam a negar o seu tempo e energia para pessoas mais desfavorecidas. Então a caridade é um dos valores pregados em muitas religiões, em muitas filosofias, mas ela tem que ser algo realmente genuíno, algo que você comece a praticar para realmente entender que você tem um papel no todo. E lembrando que você não precisa salvar o mundo inteiro sozinho, tá bom? Mas você certamente tem algo para oferecer. Às vezes a gente se olha num lugar de vítima, num lugar onde a gente só foca na falta da nossa realidade, mas quando a gente começa a praticar a gratidão e fazer caridade para pessoas que estão realmente em situações muito desafiadoras, a gente começa a ativar esse campo, a gente começa a doar mais, a gente começa a focar mais naquilo que a gente tem e em como a gente pode ajudar o todo. E uma dica que eu te dou, que é algo que eu uso na minha própria vida, quando eu vou fazer uma nova iniciação, ou estudar um novo conhecimento espiritual, ou fazer uma nova prática, é sempre me questionar: qual sensação isso me traz?
Eu percebo que essa forma de viver a vida, essa forma de ver a espiritualidade leva, né, tanto eu quanto as pessoas envolvidas para um caminho de união ou para um caminho de separação. Porque tem muitas linhagens, né, que se rotulam como espirituais que geram mais ódio, mais separação, mais agressividade. Então é muito importante você sair da camada do rótulo e realmente adentrar a camada do sentir para que você tenha esse discernimento. O terceiro pilar é a compaixão, também conhecido como empatia. Porém, a compaixão ela é ainda mais profunda, porque quem empata, né, quem sente empatia pelos outros, a pessoa consegue vibrar e sentir a dor do outro, sentir o que ela está sentindo. A compaixão significa aceitar o processo do outro, mesmo sem sentir. Então, isso é uma coisa que pode ser praticada por todos. Esse é um dos grandes ensinamentos de Cristo aqui na Terra. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que quando a gente adentra, né, esse despertar espiritual, essa expansão de consciência, é natural que a gente queira levar todo mundo junto, que a gente queira, né, despertar todo mundo, fazer todo mundo meditar ou se alimentar melhor, né, praticar gratidão, porque é uma forma, né, de demonstrar amor. Só que muitas vezes o que acontece? A gente ultrapassa o livre-arbítrio do outro. E toda vez que eu não respeito o timing da outra pessoa, toda vez que eu não respeito as escolhas dela, eu estou interferindo num processo e numa lei universal. Então, durante essa jornada de desenvolvimento, praticar a compaixão é importantíssimo, porque através dela você vai ver que nem todo mundo vai viver como você, nem todo mundo vai viver essa verdade relativa que você está vivendo. Porque a verdade absoluta, né, o que todos nós buscamos no caminho espiritual, ela existe, né? Ela está dentro de nós também, porém, enquanto indivíduos, a gente vai vivendo várias camadas relativas. Então, a gente querer doutrinar o outro e forçar o outro a viver aquilo que a gente está vivendo, nos desconecta desse ponto. Porque é muito importante a gente ter essa paciência, é muito importante a gente trabalhar essa amorosidade pelo processo da outra pessoa. Imagina se o seu anjo da guarda não tivesse paciência com você. Ou se um grande mestre, né, depois de uma semana te falando a mesma coisa, falasse, ai, desisto de você, você não aprende logo. Você não gostaria disso, certo? Você gostaria que ele tivesse paciência com você, compaixão por você, porque o seu nível de consciência é diferente do dele, e assim são as demais pessoas. Tem pessoas que têm a consciência mais expandida, outras mais adormecidas, mas isso não significa que um é melhor do que o outro. Você não está na frente de ninguém por ter acordado, por ter despertado ou por estar praticando a espiritualidade. Justamente você que despertou tem a missão de ser o exemplo, não de forçar, mas sim ser uma luz nesse mundo para que as pessoas te olhem e realmente vejam um caminho para seguir, mas não de maneira forçada, e sim natural. Então, por mais que você não compreenda as ações de certas pessoas que você convive, que você ama, enfim, da sua vida, é muito importante que você aceite elas e as escolhas delas. Isso sim é amor genuíno. É muito fácil a gente falar que a gente ama pessoas que são iguais a nós, pessoas que pensam como nós, pessoas que têm as mesmas crenças. Agora, o amor genuíno, esse amor espiritual, esse amor incondicional, ele é desenvolvido através da compaixão. Eu te amo e te aceito pela totalidade que você é. Independente das nossas diferenças, eu honro a sua existência. O quarto pilar é a humildade. Também é natural que o nosso ego espiritual apareça e traga um ar de superioridade. Por você já ter passado por muitas crises, já ter se desenvolvido, já ter estudado muito, isso pode trazer a ilusão e a distorção de que você é melhor do que outras pessoas que ainda não passaram por isso. Só que quando você se fecha e você realmente entra num campo de arrogância, de que você já tem todas as respostas e todas as informações, aí sim você tem um problema. Porque o desenvolvimento espiritual, ele só acontece com a energia e a alma de um aprendiz. A gente precisa cultivar essa humildade que todas as pessoas, todos os seres têm algo para nos ensinar. Não só pessoas que estão mais avançadas no caminho espiritual, mas pessoas que também ainda estão adormecidas, porque são elas que vão te ensinar como trabalhar a paciência, como trabalhar a compaixão, que eu falei anteriormente,
como trabalhar a aceitação, como trabalhar o amor incondicional, que é o amor sem condições. Então, se você se fecha, né, nesse campo, nessa bolha de que você já sabe tudo, certamente você vai bloquear o seu processo de desenvolvimento. Então, conforme você vai evoluindo nessa jornada e nesse caminho, é muito importante que o orar e vigiar da sua mente, das suas ações e das suas sensações esteja cada vez mais presente. Às vezes a gente acha que conforme a gente vai se desenvolvendo, as coisas vão ficando mais fáceis, mas na verdade a responsabilidade só aumenta. Quanto mais poderes, mais responsabilidade. Já diria o tio do Homem-Aranha. E é justamente isso na espiritualidade também. Você vai ter que ficar cada vez mais atento sobre si mesmo, sobre o seu ego, sobre aquilo que você está colocando para fora, sobre a forma que você está interagindo com o outro e reconhecer sem culpa, né, quando você estiver mais arrogante, quando você estiver mais na camada do seu ego, porque a gente está aqui para isso, para aprender e não para ser perfeito. Já o quinto pilar é sobre valores e conduta. É importantíssimo durante esse desenvolvimento espiritual você não associar a negação da matéria com espiritualidade. Eu já passei por isso, eu acho que a maioria das pessoas também. Se você já passou ou está passando, comenta aqui, que é justamente a gente ficar tão ligado, né, com esses assuntos, com essa energia, esse campo mais sutil, que a gente começa a negar a matéria justamente para ficar com uma energia mais leve. Só que, na verdade, a gente está aqui, né, nessa experiência material justamente para dominar, para conseguir lidar com a matéria sem que ela nos domine. Esse é um dos processos do nosso desenvolvimento, senão a gente não estaria aqui encarnados no mundo material. E ao fazer bom uso da matéria, das suas ações diárias, de focar em ser um bom ser humano em todas as áreas da sua vida, você também está abrindo espaço para o seu desenvolvimento espiritual. Espiritualidade não é só sobre rituais, sobre orações, sobre meditação, e sim sobre essa realidade aqui. Como que você lida com a densidade da matéria? Como que você lida com as tentações da matéria? Como que você lida, né, com a conquista? Como que você lida em materializar e manifestar as coisas? Por que que você faz isso? Quais são as suas intenções? Elas estão cada vez mais puras, cada vez mais conectadas com quem você realmente é? Então, muita gente só nega a matéria e acha que isso vai levar elas para o caminho espiritual, sendo que na verdade elas esquecem que elas estão nessa experiência por algum motivo. Então, é muito mais fácil a gente negar algo, né, tirar da nossa frente. A mesma coisa um chocolate, por exemplo. É melhor você não ter ele na sua frente para você nem ter opção de comer ou não, do que você ter ali uma barra todos os dias na sua frente e você trabalhar o seu poder pessoal de falar: não, eu estou priorizando a minha saúde agora, eu não vou comer. Eu tenho desejos, né, eu tenho anseios, mas mesmo assim eu estou me desenvolvendo para ficar cada vez mais forte e firme naquilo que eu acredito. E esse quinto pilar, como todos os outros, se resume no principal, que é a prática. É muito fácil a gente se perder no desenvolvimento espiritual, nas teorias, né? A gente saber muita coisa, mas a gente praticar muito pouco. Então lembre-se que você não está aqui a passeio, né? A vida aqui na Terra não é uma colônia de férias. A gente escolheu estar aqui para se desenvolver, para praticar e para vivenciar todos os desafios, tudo aquilo que nos permite crescer como seres humanos e como espíritos também. E tem uma frase do Chico Xavier que eu amo muito, que eu sempre menciono para vocês, que é durante o desafio que o espírito se revela. Então são durante as crises, né? A gente teve um ano muito desafiador para a grande maioria das pessoas, que trouxe muita coisa para a superfície, que trouxe muita coisa à tona, mas que são justamente nesses momentos que a gente pode aplicar esses pilares e sair um pouquinho melhor do que quando a gente entrou. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui qual desses 5 pilares você vai focar mais, você sente que você precisa praticar e dar mais atenção no momento. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e a gente se vê semana que vem em um próximo vídeo do canal. Eu amo e honro a sua vida. Gratidão imensa pela sua presença. Namastê!